Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vinda ao canal. No vídeo de hoje, nós conversaremos sobre o modelo Caprio de prestação jurisdicional. Vem comigo. Conversaremos hoje sobre uma história inspiradora, a trajetória profissional vivenciada por Frank Caprio, juiz norte-americano que viveu de 1936 a 2025. Ele faleceu recentemente, agora em agosto de 2025. Ele ficou muito conhecido internacionalmente por desenvolver um modelo de excelência judicial, que operava com duas variáveis, eficiência e compaixão, em relação ao jurisdicionado. Ele tinha por princípio uma ética de trabalho combinada com responsabilidade social. Ele era bastante consciente do papel dele na comunidade onde ele se encontrava inserido. E essa ideia de congregar eficiência, tecnicidade e compaixão, ele aprendeu tudo isso muito cedo com sua família de imigrantes italianos. Ele vinha de uma família bastante humilde. Então, ele tinha consciência que era muito importante exercer bem a profissão, mas sem olvidar o elemento humano. Isso é a ideia elementar de alteridade. O que é alteridade? É um princípio jurídico que existe até no ordenamento brasileiro, que significa dizer que o aplicador do direito precisa sim se colocar no lugar do próximo. Quando nós estudamos inclusão social em sentido amplo, nós estudamos também esse princípio da alteridade, que é o dever jurídico de se colocar no lugar do próximo, o que remonta a Kant, que trabalhava com a ideia elementar de que todos nós carregamos no peito a semente da dignidade que a todos humaniza. E o juiz Caprio era bastante consciente do dever jurídico de alteridade. Ele se formou em Direito em 1965, mas ele não era estudante profissional. Ele trabalhava e estudava, o que torna a carreira dele profissional exemplar. Porque quando ele chegou ao status de juiz, ele, digamos, ele tinha bastante consciência dos dramas humanos. Então, olhe como é interessante. Ele se formou em Direito em 1965, mas ele trabalhava como professor de História do ensino médio. Então, ele estudava à noite e trabalhava de dia. Ou seja, a trajetória de vida dele combinava o quê? Uma origem humilde, experiência prática e uma base familiar sólida. Mais valem as lições dos exemplos que a dos preceitos. E Frank Caprio personificou esse adágio popular corriqueiro aqui no Brasil. Mais valem as lições dos exemplos que a dos preceitos. Então, o que a gente pode compreender? Que a sua origem humilde, associada a uma experiência prática e a uma base familiar sólida, tudo isso forma líderes com visão singular de mundo. Ele assumiu a magistratura muito tempo depois de se formar, como diria Mia Souto no livro Terra Sonâmbula. Ele já carregava muitas bagagens da vida. Ele já detinha, 20 anos depois de se formar, uma considerável experiência profissional. E, claro, uma compreensão profunda das necessidades da comunidade onde ele estava inserido. Não se esqueça de que ele foi professor de História, né, no ensino médio. Ele foi juiz da localidade de Providence por 38 anos. Isso aqui é muito importante. Ele já se aposentou velhinho em 2023. Seu tribunal foi um modelo de eficiência judicial, como eu já falei. Mas como assim vamos melhorar esse conteúdo? Ele fugiu do modelo adversarial clássico. O que seria esse modelo adversarial, em poucas palavras? Seria um modelo que
prima por aplicação rigorosa da lei com foco na penalização. Ele fugiu, digamos assim, desse modelo. Ele recebia os jurisdicionados com gentileza, inclusive ele se caracterizava como uma pessoa que praticava diariamente a gentileza. Assim ele recebia os jurisdicionados com gentileza e compaixão. Ou seja, ele semeava em sua prática profissional a empatia, que seria um sinônimo para compaixão. E associando gentileza e compaixão, ele conseguiu aumentar a eficiência na resolução das demandas e, mais importante até, ele conseguiu engajar a comunidade na qual ele estava inserido. Ele era bastante respeitado pela comunidade onde ele estava inserido. Então, o que a gente pode dizer? Com essa fuga, digamos assim, de um modelo adversarial clássico, ele trouxe uma evolução no processo judicial. Por quê? Porque ele conduzia o processo, claro, com tecnicidade, evidentemente, ele era um juiz, mas ele conduzia com duas variáveis associadas ao tecnicismo: humanidade e sensibilidade. Se você tiver curiosidade, há diversos vídeos disponíveis no YouTube que evidenciam como ele conseguia ouvir as pessoas e se colocar no lugar do próximo. Eu recomendo que você busque no YouTube vídeos do juiz Caprio. São vídeos emocionantes, vale a pena sim assistir a eles. Princípio da equidade. Ele aplicava o princípio da equidade. Esse princípio tem raiz na Grécia Antiga. Ele decidia sem desconsiderar os dramas humanos reais, ou seja, ele tinha as variáveis que precisavam ser decididas, mas ele considerava, além das variáveis jurídicas envolvidas, os dramas humanos concretos. Ele tratava as pessoas com gentileza. Ele ouvia as pessoas, ele aplicava um princípio que é um dos fundamentos, inclusive, da República Federativa do Brasil, saindo dos Estados Unidos e retornando ao Brasil. Não sei se você sabe, mas dignidade da pessoa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E lá nos Estados Unidos, ele tratava as pessoas com dignidade. Para tanto, ele precisava e sabia ouvir as pessoas. Bem, em síntese, o juiz desenvolveu um modelo de humanização do processo. Com isso, ele aumentou a eficiência na prestação jurisdicional, porque ele operava no modelo cooperativo de prestação jurisdicional. Como ele conseguia trazer a comunidade para as suas decisões, porque ele era bastante sensível aos dramas humanos, claro que ele ficou muito famoso, não só na sua comunidade, como nacionalmente, depois internacionalmente. E com isso, na sua comunidade, ele conseguiu reduzir os índices de reincidência em processos simples do cotidiano, como a aplicação de multas de trânsito. O modelo Caprio seria o quê? Um somatório de gentileza, justiça e compaixão. Justiça aqui no sentido aristotélico do termo. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, respeitadas as desigualdades. A ideia elementar de justiça, pelo menos no mundo ocidental, remonta a Aristóteles, com a ideia de equidade horizontal e equidade vertical. Equidade horizontal, tratar igualmente os iguais. Equidade vertical, tratar desigualmente os desiguais, respeitadas as desigualdades. Além dessa sensibilidade na prestação da justiça, ele era uma pessoa que praticava diariamente a compaixão, ou seja, a empatia. Em síntese, o juiz Caprio, ele é uma fonte de inspiração para que os juízes adotem olhar mais humano.
Ideia elementar de tudo isso: tornar a sociedade melhor com as decisões judiciais. Elas têm que ser técnicas? Sim. Tem que ter eficiência na prestação jurisdicional? Sim, mas tem que ter também legitimidade social. E se há uma excelência técnica, há uma eficiência na gestão, e se a sociedade consegue perceber que a justiça, de fato, ela acontece, e se a comunidade se engaja nesse processo, associado a tudo isso, critérios elementares de transparência, claro que o produto de tudo isso é o aumento na eficiência. Isso é bem evidente. Legado de Caprio: empatia. O juiz Caprio, ele não ficou conhecido por ter desenvolvido teses jurídicas sofisticadas. Ele não ficou conhecido pelos chamados casos difíceis. Não, ele não trabalhava com os chamados hard cases, né, que são os casos muito difíceis. A preocupação dele era uma preocupação cotidiana. Era uma preocupação resolver o problema de cada pessoa que chegava ao tribunal dele, em ouvir, em tratar as pessoas com gentileza, compaixão e humanidade. Então, ele não se preocupava com exibicionismos de teses jurídicas mirabolantes, não. Isso não se aproximava da prática profissional dele. A distinção do modelo Caprio é excelência judicial com empatia. E tudo isso é bastante diferente de severidade desnecessária. Ele refutava qualquer modo de severidade desnecessária na sua atuação como juiz. Ele conseguiu aumentar resultados na prestação jurisdicional, conseguiu desenvolver uma prestação jurisdicional com maior eficiência, maior engajamento da comunidade onde ele estava inserido. E tudo isso, claro, que se opõe o quê? A regimes opressivos. Ele refutava qualquer mecanismo de opressão na prestação jurisdicional. Portanto, o modelo Caprio é para que tipo de juiz? É para juízes que optarem pelo respeito, pela integridade ética no exercício da profissão. Não é para quem almeja ser temido por suas decisões. O modelo Caprio não é para quem quer desenvolver teses sofisticadas, não é para quem quer aplicar severamente a lei, muito menos para quem quer ser temido por suas decisões. Não. Bem, trazendo tudo isso para o Brasil, tem como aplicar o modelo no Brasil? Sim, eu trouxe aqui 2 leis que mostram que tranquilamente nós podemos sim aplicar o modelo Caprio no Brasil. Olha só o que é que dispõe o 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. E olha o que está no artigo 5º da LINDB. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 5º da LINDB, que é uma lei que orienta a aplicação das demais leis. 5º da LINDB vai trazer o quê? Que o juiz deverá atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Então, sim, tem como aplicar tranquilamente o modelo Caprio no Brasil. Temos ferramentas para isso. E para terminar a nossa explanação de hoje, cito aqui um pensamento de Aristóteles, extraído do livro Política. A prudência é a única virtude natural em quem ordena. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil e inspirador. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.